Povo de Deus, Salmo capítulo 34, na Bíblia Plenitude, o título é Provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Já falamos aqui várias vezes que o título dos Salmos, né, e título geral da Bíblia, não pertence ao original, né, são acréscimos posteriores. E aqui nós temos uma curiosidade interessante, não saber um pouquinho isso aconteceu, porque o título aqui ele faz uma narrativa de que o Davi ele saiu da presença de Abimeleque. Mas segundo a narrativa bíblica lá no Velho Testamento, ele esteve diante do rei Aquis, porque ele estava fugindo de Saul e sem querer foi parar no meio do exército de Aquis. E quando ele se deu conta de onde ele estava, do perigo que ele corria, ele fingiu ser maluco e Aquis o expulsou, né? Então não sei por que está Abimeleque aqui. Aí caberia aqui uma pesquisa para saber sobre isso, mas agora não é o nosso interesse, mesmo porque o título, já temos afirmado, não pertence ao original, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ok? Bom, versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios em todo tempo e estará sempre nos meus lábios. Olha só, em todo tempo, né? Até no tempo da dor, até no tempo da perda. São perguntas, porque nós temos facilidade de ter o louvor dos lábios, nossos lábios, no tempo da bonança. O louvor está nos nossos lábios muitas vezes, porque nós temos esperança de sermos abençoados. De alguma maneira, nós usamos as nossas exaltação, nosso louvor como bajulação, na expectativa de que Deus vai agir de acordo com o nosso molde, de acordo com a nossa perspectiva. E muitas vezes estamos muito próximos daquela realidade que foi denunciada lá no Velho Testamento e também no Novo, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós gostamos muito das histórias do profeta, nós lemos a Bíblia e aceitamos esse Deus e exaltamos esse Deus com as narrativas bíblicas dos grandes profetas passando situações terríveis, morrendo por causa do Evangelho. Nós nos arrepiamos com Jó, nós glorificamos a Deus quando lemos a história de Jó, e Jó foi uma coisa piedosa. Que história maravilhosa de Jó! Nós lembramos de João Batista, que foi o maior de todos os profetas e morreu, dando honra ao Senhor, foi decapitado por uma mulher lá, dançou e ele foi morto. Essa história toda nós lemos, glorificamos a Deus, nos arrepiamos, nos emocionamos e essas histórias fortalecem a nossa fé. Mas quando acontece conosco, quando acontece com um de nossos familiares, aí já não dá. Aí não. É normal com qualquer outro, não com os meus. Percebe? Ah, meu irmão, minha irmã, se Deus não lembrasse que nós somos pó, se Deus não fosse misericordioso, bondoso, o que seria de nós? Né? O texto vai falando aqui, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não é isso? Então é todo o tempo. Será que você tem buscado estrutura ou você já está com a estrutura de adorar e louvar ao teu Deus em todo o tempo? É uma pergunta muito interessante. A maioria esmagadora do povo de Deus não está preparado para isso. No geral, nós não estamos preparados para isso. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Está vendo? O salmista está nos ensinando, o temor faz parte da vida cristã. Você é servo de Deus, não há problema nenhum. Não é porque você é espiritual que você vai deixar de ter medo, que você é ser humano. Lembre-se que o teu mestre, Jesus, teve medo. Ele estava lá no Getsemane, próximo da crucificação, e ele ficou angustiado. E na angústia ele pediu, Senhor, me livra disso. Que seja feita a tua vontade, mas me livra, porque ele estava com medo. Ele era Deus, mas naquela situação ele era também 100% humano. Então, nosso mestre teve medo.
Você pode ter medo. É normal, o salmista teve medo. Medo é normal. E aí busca o Senhor, né, para que Ele venha te acolher, nos acolhermos em tempos de medo. 5. Contemplai-o e sereis iluminados. Meus irmãos, precisamos sempre sermos iluminados. Nós não temos capacidade humana de compreensão dos mistérios de Deus, das verdades de Deus e da grande maioria dos ensinos de Deus. Porque alguns ensinos são bem simples, outros ensinos precisam de maior entendimento. Não é isso? Então Deus precisa nos iluminar para entendermos os teus mistérios. Ele precisa desvendar os nossos olhos, como diz o salmista. Então, que a nossa oração seja essa sempre. Nós temos pedido muito a Deus sobre isso. Deus, abre nossos olhos. A cada canção diz, né? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. É mais ou menos assim, né? Abre meus ouvidos. Acho que é uma coisa assim. O teu amor. Então, nós precisamos cantar e buscar essa iluminação do Senhor. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? Nós temos sim um anjo da guarda, né? Talvez não seja o anjo da guarda como o catolicismo ensina, mas a Bíblia fala que há anjos da guarda, né? Há o anjo então da guarda. No Novo Testamento fala que os anjos são ministradores em nosso favor. É isso? Então, a Bíblia mostra de maneira muito clara a ação dos anjos em praticamente toda a Bíblia, né? E que eles venham sempre a agir em nossas vidas, ter liberdade. Eu sempre oro, vocês têm liberdade em minha casa, ter liberdade em minha vida, ter liberdade na igreja. Sejam sempre bem-vindos em nossa vida. Obrigado pela presença dos senhores em nossa vida. Sempre bom orar, reconhecer a atividade deles e agradecer, porque eles são ferramentas, são agentes de Deus em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, de acordo com a palavra? Anjos do Senhor, anjos do Senhor, mais uma vez agradecemos pela atuação dos senhores em nossas vidas, seja de forma coletiva, seja de forma individual. Louvado e engrandecido seja o Senhor por seu trabalho, anjo do Senhor, por seus trabalhos, anjos dos senhores. E queremos agradecer aos senhores por essa ação, pelo cuidado, por se fazer presente em nossas vidas. Mesmo que não vejamos, mesmo que não possamos tocar, e muitas vezes não, e mesmo que não possamos ver, a palavra de Deus diz, e nós acreditamos. Sejam sempre bem-vindos em nossa vida, sejam sempre bem-vindos em nossa casa, sejam sempre bem-vindos em nossa igreja. Obrigado pela ação de vocês. Haja com cura, com livramento, com segurança, com experiência. Manifeste-se a nós, de acordo com a liberdade do Pai. É o que pedimos, em nome santo de Jesus. Aleluias. Então, onde o Senhor acampa. É acampar, ele permanece, é algo permanente, né? Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai aqui é no sentido de quê? Discernir, compreender, avaliar, né? Apesar da glória que tem, né, que ele tem, apesar de muitas vezes não entendemos os acontecimentos, mas dá para experimentar, dá para fazer uma avaliação geral e perceber e ver e concluir. O Senhor é bom. Avalie o geral, avalie. E a conclusão é fatal. O Senhor é bom. Aleluia. Versículo 9. Temei o Senhor, vós dos seus santos, pois nada falta aos que o temem. Já falamos sobre temor, né? Aquela comparação, nos outros capítulos já falamos sobre temor, aquela comparação, o pai, a mãe tem o temor que o filhinho fique doente. O pai e a mãe têm o temor que o filho morra. O pai e a mãe têm o temor que o filho sofra acidente. O pai e a mãe têm o temor de várias coisas acontecer com o filho, tá vendo? Temor. Ou seja, há um elo tão grande entre o pai e a mãe, os pais e os filhos, né?
Os pais têm temor que aconteça algumas coisas com os filhos, melhor dizendo, né? E por que eles têm temor? Porque tem um elo muito grande ah, com esse filho, com os filhos. E a dor do filho é a dor deles. A alegria dos filhos é a alegria deles. Dá doce para a criança que você vai adoçar a boca da mãe, né? Assim que diz o ditado. Então, a, 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 esse temor aí, aquele temor de relacionamento, aquele grau de intimidade tão forte com Deus, que tudo aquilo que é contrário ao reino dele, isso me fere. Eu tenho temor de desagradar ele, não é o temor de medo do castigo, mas é o temor porque o mal dele é o meu mal. O mal-estar de Deus é o meu mal-estar. Eu não quero isso, eu não quero meu próprio mal-estar, percebe? E aqui está dizendo, meu irmão, que. Cadê? Onde nós estávamos? No 34 aqui, né? Onde o Senhor, provai e veja que tem irmã. Assim, versículo 9: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vou fazer uma pergunta para você. Está faltando alguma coisa na tua vida? Imagino que sim. Olhando por um aspecto do texto, né? É como nada falta, que eu percebo que falta muita coisa. Eu tenho falta de realização de algumas coisas, como é que nada falta? O que está faltando, na verdade, sabe por que as coisas faltam? Porque falta temor, falta relacionamento, falta viver o Evangelho como deveria ser vivido. E eu sempre digo, você terá de Deus o quanto Deus tem de você. Então nós vivemos o que plantamos. Plantamos pouco, colhemos pouco. Eu já falei também que a mulher cananeia, ela era estrangeira. E Jesus falou que ele não podia dar comida do povo dele para os cachorrinhos. E a mulher cananeia falou: tá bom, eu admito o meu não, o que eu admito, eu entendo que eu não tenho direito, mas eu me contento com a migalha. E aquilo tocou o coração de Jesus. E ele concedeu a petição daquela mulher. Mas o que me chama a atenção é o fato assim, ó, o texto relata, eu sou estrangeira e me contento com migalha. Quem tem que se contentar com migalha é estrangeiro, é de fora, é o pagão. Quem é da casa não é para comer migalha, não é para viver de migalha, é para viver de banquete. Mas apesar de nós sermos da casa, sermos os filhos, nós nos comportamos e vivemos com as migalhas. Temos direito ao banquete, mas temos vivido as migalhas. Por causa da nossa vida, o evangelho pobre, o evangelho pequeno que nós estamos vivendo distante. Também, por outro lado, pode ser que a pessoa busque, e Deus dá muitas coisas a ela, e às vezes, na verdade, mesmo em santidade, essa pessoa está faltando para ela passar por tribulações. Essa pessoa precisa passar por aperto. Essa pessoa precisa passar por uma enfermidade, por algumas dores. Então, nada que falta para ela vai deixar de existir. Aí a pessoa está pedindo livramento, está pedindo alguma coisa, mas na verdade o que ela precisa não é do livramento. O que ela precisa de fato é passar pelo livramento. A pessoa está pedindo alguma coisa a Deus, mas a Bíblia fala assim: pedir e não receber porque pedir mal. Então, na verdade, ela pede uma coisa, mas o que ela precisa é outra. Aí Deus dá o que ela precisa e não o que ela está pedindo. Aí ela vai ter a sensação que está faltando alguma coisa para ela, mas não está faltando nada para você. Tudo que você precisa, você está recebendo. Só que você quer receber aquilo que você não precisa. Pode ser também que possamos olhar esse texto por esse prisma, dessa maneira, ok? Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Tá vendo? Então, aqui nós temos também, mais uma vez, a expressão direta, clara, da doutrina da prosperidade. Né? É, a doutrina da prosperidade. Então, nós fomos chamados para essa realidade. Mas não acontece por causa de nós. Se não acontece,
O problema não está na palavra, está em nós. Versículo 12 em diante, quem é o homem que ama a vida? Ou seja, que quer viver muitos dias, né? Quer viver com longevidade, né? Então, se você quer viver com longevidade, faz o bem. 13, refreia a língua do mal, né? Não fale dolosamente, não fale mentira, né? Então, você quer viver bem? Algumas dicas aqui para você viver muitos anos de vida. Porque naquela cultura, né? Os muitos anos de vida era sinal de bênção. E hoje também, é isso? Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Procura a paz, empenhe-te por alcançá-la. Então, essas são algumas dicas para viver anos e anos de vida. Aí, somando com as outras, tem muitas outras. Tem o verdadeiro cidadão dos céus, que nós já falamos lá no capítulo 15, né? Tem também lá o Novo Testamento, as bem-aventuranças. Tem lá a Romanos, capítulo 12, que nós lemos há pouco tempo, né? E tem lá o fruto do Espírito. Tudo isso aí são normas, princípios, que quem seguir vai ter os benefícios. Ou pelo menos se esforçar muito para isso. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Tá vendo? Coração quebrantado. Como diz aquela canção, né? Um quebrantado coração move o coração de Deus. Então, espírito oprimido, espírito cansado, né? Com dores, com depressão, esmagado, Deus está atento a isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Você pode ter um espírito quebrantado e passar por situações de opressão, de desespero, de amargura, e Deus está disposto a fazer isso, né? A palavra de Deus diz que Deus está aí, atento a essas questões. 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. Muitas, tá vendo? É a base, é o contrato. Tá aqui, meu servo. Não sei por que você está reclamando. Isso aí tá, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, tá aqui. Eu já dizia que ia ser assim. Você não foi enganado. É assim, tá vendo? Preserva-lhe todos os ossos. Aqui diz que é uma profecia sobre Jesus, né? Que os ossos dele não foi quebrado. Já aprendemos que osso aí pode ser osso mesmo, literalmente, e osso no sentido de corpo humano, não é isso? Preserva-lhe todo o osso, todos os ossos, todo o corpo humano. Nenhum deles será quebrado. Tá vendo? E para encerrar, o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Tá vendo? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Tudo são perspectivas, tudo são promessas gerais de Deus e que necessitam de serem e serão manifestas em nós na medida em que de fato vivemos esse evangelho. Saímos das migalhas e de fato assumimos a postura de cidadãos do reino de Deus. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.